Normalmente chamar o pastor Diogo para vir trazer a palavra. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como está o coração de vocês nessa noite? Deixa eu procurar um microfone pior que esse aqui. Ei, melhorou. Vamos lá, igreja. Como foi o seu domingo de Páscoa? Às vezes, quando nós falamos do Natal, ele é melhor, porque fala daquele menininho bonito na manjedoura, aquela humildade toda, e nós nos reunimos, e ali naquele momento vira o compartilhamento de presente, a família se reúne. Mas quando nós falamos sobre aquele menino que ficou adulto e deixou alguns mandamentos, nós esquecemos desse mandamento. Nós esquecemos às vezes a principal missão que ele deixou: ide por todo o mundo e pregai a toda a criatura, ensinando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí nós chegamos naquele dia da morte dele, que já é um dia que não é tão agradável assim, mas de uma maneira ou de outra nós atribuímos ao coelhinho da Páscoa, atribuímos ao bacalhau, ou a família se reunir para comer um peixe qualquer, porque precisamos de santidade, esquecemos da principal ideia, do principal poder, que foi o dia da ressurreição. Daí nós precisamos entender por que foi que ele morreu, para que ele morreu, quando tudo começou e por que isso aconteceu. Fora disso, se tornamos apenas religiosos murmuradores, reclamando às vezes do ambiente e da nossa fé, que está um pouco fragilizada, porque o tempo do esfriamento chegou e existe muitas distrações, existe muito entretenimento, e nós ficamos um tanto assim, esperando algo vir de fora, sobre a mão de um pregador, que faz com que nós nos emocionamos com um filme como uma série The Chosen, que passa alguma história que deixa os nossos olhos um tanto lacrimejando, e a nossa emoção, a nossa dopamina fica ali naquela mistura. Mas sobre responder aquele Jesus que esteve morto, ele não está morto, ele esteve morto. Foi assim que ele se apresentou no capítulo 2 de Apocalipse, lá na ilha de Patmos, para João: eu sou o começo e o fim, eu sou aquele que estive morto, mas estou vivo. A principal ideia do evangelho, desse poder que nos muda, nos transforma, que faz nós olharmos para dentro de nós e entendermos todas as nossas carências, entender todos os nossos traumas, entender todos os nossos orgulhos, entender todo o nosso egoísmo e colocar completamente em uma cruz. Aquele que faz nós enxergarmos nós como somos de fato nus. Quando nós paramos para observar um Adão que estava no jardim sem roupa, um Adão que não tinha vestimenta, porque ele não tinha nada a esconder. Um Adão de relacionamento, um Adão que conversava, um Adão que dançava com Jesus, um Adão apaixonado, um Adão que queria saber qual era a vontade do Pai, um Adão que queria se encontrar com Ele. No dia que ele peca, ele tenta se esconder. E ele vai para de trás de uma árvore e ele tenta falar com Jesus de lá. Ele não quer que Jesus o veja. Ele simplesmente diz: Jesus, tu está aí? Eu não estou bem, eu estou nu, não olha para mim não. Mas ele sempre esteve nu. Ele sempre estava mostrando toda a fragilidade dele. E quando nós paramos e observamos lá no livro de Levíticos, capítulo 18, Jesus, ele fala sobre Deus, ele dá uma ordem: eu sou o Senhor dos exércitos, eu quero que vocês não vivam como vocês viviam no Egito. Eu não quero que vocês vivam de maneira que vocês estavam apenas vivendo à mercê dos seus prazeres. Mas eu quero que vocês obedeçam esses mandamentos. Aí ele diz: olha, não observe a nudez dos seus pais. Os pais não observem a nudez dos seus filhos. Filhos, não veja a nudez dos seus irmãos, não veja a nudez da sua tia. E aí, você vê que Jesus, ele protocola algumas coisas ali. Lá na frente a gente vê
O Noé, que o filho dele vê a nudez dele. Por que eu estou falando isso? Porque isso está falando de nós mostrarmos as nossas vergonhas e como, às vezes, vou te falar, às vezes você vê alguém nu, não vai te deixar constrangido, mas a pessoa que foi descoberta, a pessoa que está nua, ela certamente estará constrangida. O que é que a nudez ela representa? Ela representa a miséria humana. Ela representa todos os erros. Ela representa a vergonha da cruz. Ela representa os pecados. Ela representa aquilo que é imoral. Ela representa aquilo que é repudiável. A gente agora observa que quando fala dos meus erros, eu preciso me esconder atrás das figueiras. Eu preciso me esconder atrás das árvores. Eu preciso, de alguma maneira, ocultar essas coisas para que não me julguem, para que, de alguma maneira, não me rejeitem, para que, de alguma maneira, não me deixem longe. E eu preciso, de alguma maneira, expor a nudez do próximo. Vocês estão comigo? Jesus, ele foi crucificado como? Ele estava com a roupa bonitinha, como é feito nos filmes. Aquela fralda lá, que eles colocam, aquele... Não, Jesus, ele estava nu. A vergonha da cruz. E quando você para observar, os homens, eles colocam uma túnica em Jesus. E as túnicas, antigamente, ela era muito cara. Então, as túnicas comuns, elas tinham costuras nos braços, ela tinha costuras no meio mas pegaram um linho puro, sem costura alguma, e colocaram em Jesus. Então, quando Jesus enquanto ele andava no caminho de Gólgota, que significa a caveira, porque era o monte, ele tinha uma aparência de caveira. Chegava em um determinado lugar que tinha tipo uns cordões, que deixava as pessoas ir até ali. Todos acompanhavam, mas quando chegavam naquele cordão, eles ficavam na distância, como daqui ali no campo. E ali, os criminosos, eles eram crucificados naquele lugar. E ali as pessoas ficavam à beira daquela corda. Por que não podia subir juntamente? Porque no momento da crucificação era um momento de muita humilhação. Era o momento da nudez, era o momento onde que os soldados, eles quebravam os ossos em vários lugares. Eles vinham com a marreta e quebrava esse osso aqui, que eu esqueci agora o nome. Eles quebravam o fêmur, eles quebravam o braço, eles quebravam alguns lugares para poder ficar moído e a pessoa ela morrer asfixiada, ela morrer mais rápida na cruz. Jesus, ele não passa por esse processo porque ele já foi muito moído, ele toma muita chicotada, ele já está todo desfigurado. Na cabeça dele tem um prego de aproximadamente 8 centímetros que foi encravado na cabeça dele. Mas quando chega naquela corda aí diante, os soldados, eles falam, só pode subir daqui para frente aqueles que têm intimidade. Só pode subir daqui para frente aqueles que você escolhe. E ali com Jesus estava quem? Maria. Estava a sua irmã, que era a tia de Jesus. Estava algum de seus... Tinha 5 pessoas ali. São exatamente aquilo que está escrito lá em Levítico sobre as 5 pessoas que não podiam ver a nudez. Porque Jesus estava expondo a vergonha. Jesus estava mostrando que ali ele estava vencendo toda a vergonha, toda a miséria humana. Vocês estão comigo? Então o guarda, ele chama cada um daqueles e sobe até aquele local. Para de ficar procurando a vergonha alheia. Para de ficar procurando a nudez alheia. Esse é o dia de você olhar para si. Esse é o dia de você olhar para você e entender. Os dias estão passando, já estamos no mês de abril. A virada de ano foi esses dias aqui. A virada de ano de 2024 para 2025 foi esses dias. Já passamos 25 para 26 e o tempo está avançando e você está preocupado não sei com o quê. Você não entendeu que Jesus ele morreu, mas foi para nós estarmos integrados nele, para nós entendermos a nossa missão, para nós estarmos ativos, para nós termos, ei, vamos lá, por favor. Nós estávamos naquele monte na sexta-feira e foi lindo demais.
Só teve um monte com aquela qualidade, eu acho, lá no começo do nosso ministério. As pessoas resolveram sair da casa e subiram, eu até me surpreendi com a quantidade de pessoas que estava lá. E o poder que foi derramado naquele lugar. A liberação que foi, a transferência que foi feita naquele lugar. E sabe, hoje eu passei o dia pensando sobre no que eu iria ministrar aqui. E meu coração não queimava em nada, e eu fazia uma mensagem, fazia outra, e nada queimava ao meu coração, nada queimava no meu coração. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, juntamente comigo, no livro de Cristo, qual escreveu Mateus. O capítulo é de número 28. Meu pecado castigado em Jesus foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi. Tem uma esfera aqui nesse ambiente. Essa mensagem que foi liberada aqui já seria suficiente para nós ceiarmos e irmos para casa. Mas Deus tem algo a continuar nesta noite. Vamos lá, Andrew, fica à vontade. Igreja, fica à vontade. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Glória a Deus, aleluia. Eu não sei como tu está hoje. Eu nem sei até onde você está disposto a chegar. Eu não te conheço, não como deveríamos. Você nem se conhece como Deus se conhece. A Bíblia diz que Ele sabe quantos fios de cabelo há em sua cabeça. Ele conhece todas as curvas das suas impressões digitais. Ele é aquele que sabe quem você é de fato. Ele tem a sua identidade. Eu não sei o que te motivou a chegar aqui neste lugar hoje, no domingo de Páscoa. Mas Ele ressuscitou. Ele foi ao inferno. Vamos lá, deixa eu ler esse texto aqui, que hoje ainda tem mesa. Vamos lá? Depois do sábado, Mateus 28, a partir do verso 1. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu do céu e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. E os guardas tremeram de medo e ficaram como os mortos. Vamos até aí. Ao longo da pregação nós vamos expondo os outros textos. Coloca a tua Bíblia no teu assento. Você ficar de pé comigo só mais um pouquinho. Coloca a mão sobre o seu coração. Tem um cheiro de fome aqui nessa noite. Tem pessoas famintas aqui nessa noite. Vamos lá? Eleve sua voz em oração. Não se sinta perdido, não se sinta perdida. Deus, Ele vem se encontrar conosco só pela graça. O que você fez como um pecador não te desabonou diante dele, porque
É a graça, é o amor que Ele tem por você, que te sustenta, que te salva, que te restaura. Então não se sinta menor ou maior que alguém nesse ambiente, mas sinta-se como um filho que precisa do abraço do Pai. Nada mais que isso. Deixa Ele te abraçar, não rejeite. Vamos lá, Ele preparou esse ambiente, nós preparamos para Ele, Ele preparou de volta para nós. Eu tomei minha cruz. Vamos lá? É por uma coroa trocar. Sim, eu amo A mensagem da cruz até morrer. Vou proclamar, levarei. Vamos lá? Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Senhor Jesus, nós te clamamos essa noite. Eu levarei. Nós gritamos por ti nessa noite. Nós te chamamos essa noite. Minha cruz. Ramado canto e alahá, eu sou Yamalá. Framachu e keito Yamalahá, sou Yurulomandakaço. Rabloico, Fralamahá, eu Levarei. derrama o teu Espírito, Eu Senhor. também. Fala aos nossos corações de maneira poderosa, Senhor. Fala conosco de maneira poderosa, Senhor. Reaviva, Senhor, tua obra. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Vamos lá. Sem a ressurreição, tudo que nós vivemos não teria valor algum. Sem a ressurreição não existiria avivamento. Sem a ressurreição não existiria milagres. Sem a ressurreição não tinha um motivo, não tinha um porquê do motivo dessa reunião aos domingos. Sem a ressurreição não tínhamos a quem clamar. Se você parar para observar, tem várias promessas de líderes que foram levantados como Salvador. Mas todos os que morreram, não existe relatos da ressurreição. Não existe testemunha que o viram, não existe testemunha que tiveram com ele. Você já esteve com esse Jesus ressurreto? Você já ouviu a voz do som? O som da voz dele? Você já viu as mãos furadas dele? Por que você acredita nessa história? Ela é um mito? Ela é uma ideia posta pelos imperadores a qual passaram, como Constantino? Ela é uma ideia do papado da Igreja Católica? Ela é uma ideia daqueles que, de alguma maneira, desacreditado de tudo, tem que apegar alguma coisa e inventou essa história? O que faz você, de fato, sair do seu conforto, da sua casa em um domingo e se reunir? Talvez com pessoas que você nem goste. Talvez com pessoas que você não gostaria nem de estar perto. O que faz você subir aquela ladeira? O que faz você, talvez, pegar um veículo e sair de uma cidade a outra? Talvez você não tenha resposta por essas coisas, por você sempre tratar tudo na tua vida até hoje com superficialidade. Tudo de forma superficial. Talvez você nunca quis se aprofundar nada da tua vida.
Talvez você está esperando um grande dia do encontro, um grande dia do milagre, que as coisas se alterarão, mas o tempo está passando, os dias estão passando, e esse Jesus, será que ele ressuscitou de fato, ou é apenas o relato daquelas mulheres que não tinha moral alguma na época, passavam um tempo da rejeição, ou daqueles discípulos incautos, analfabetos, aonde que não tinha algum título, ou tinha algum poder ou glamour, mas eram pescadores? O que faz de fato você acreditar que esse Jesus ressuscitou? Porque a morte dele é uma verdade, tem uns relatos, livros tanto inspirados pelo Espírito de Deus, como livros apócrifos e livros históricos, livros como de historiadores, como as histórias dos hebreus, escrito por Flávio Jósefo, que não era um cristão. E ele é contemporâneo às histórias dos reis da época, ele é contemporâneo à história de Herodes, às histórias de Pilatos, às histórias dentre outros homens e outros líderes que tiveram. Um dia eu fiquei curioso. Eu fui criado em um lar cristão desde a minha infância. Eu era obrigado a ir à igreja. Eu ia por dois motivos. Primeiro, que se eu não fosse, ia tomar um couro, ia tomar uma surra e iam ficar de castigo. O segundo motivo é que sempre falavam sobre um tal de um inferno, que logo após a minha morte eu sofreria durante toda a minha vida, e minha única salvação era se eu encontrasse a graça de Jesus e de alguma maneira ele resolvesse me amar. E então eu fiquei escravo da minha mãe e escravo do medo do inferno durante muitos anos da minha vida. E como era alguém muito indisciplinado, eu era alguém que vivia muito pelas emoções, eu era alguém que vivia apenas pelo prazer e o desfrute dos momentos. Então eu entrava em várias confusões, em várias enrascadas, e quando não tinha ninguém mais para me ajudar, no tempo que eu recebi a liberdade e a euforia da minha mãe, eu ia na igreja aos domingos, porque aquilo de alguma maneira apaziguava o meu coração, aquilo de alguma maneira me dava uma esperança, aquilo de alguma maneira me dava um norte, me dava uma direção. Eu não sei, eu gostava da música, eu gostava às vezes do que o pregador, ele falava. Na segunda-feira eu voltava à minha vida e os roteiros normais, e passava-se um tempo e eu sumia da igreja. Depois eu entrava em outra confusão, ou entrava em alguma ressaca emocional, ou passava alguma turbulência emocional, com a forte tristeza, a qual a bebida não conseguia suprir, qual as amizades não conseguiam suprir, e eu voltava de novo à igreja. Chegou os dias que aquilo foi ficando cada vez mais foi acumulando, foi compilando, e eu de alguma maneira eu precisava ter um respaldo maior, ou uma religião mais fácil, mas eu fui criado no lar cristão, o bandismo não me cabia, o espiritismo não me cabia, a igreja católica eu sentia rasa, porque eu já tinha vivenciado alguns milagres, já tinha visto alguns poderes, algumas manifestações, já tinha recebido até alguns livramentos do próprio Deus. Mas alguma coisa no meu coração ainda duvidava se realmente era um fato o Jesus ressurreto, o Deus Todo-Poderoso. Eu fui mais a fundo. Alguma coisa, alguns pregadores, quando pregavam, queimavam no meu coração. Eu falava, não, eu algum dia, talvez até eu pregaria, mas eu não tenho facilidade alguma em falar. Tenho uma dificuldade terrível em falar em público, então corta isso. Mas um dia não, durante um período da minha vida, todas as madrugadas, cerca de 2 horas da manhã, já falei isso diversas vezes, eu ouvia uma voz dizendo: o seu lugar não é nessa balada, o seu lugar não é nessa curtição. E eu ficava com raiva daquela voz, porque eu queria curtir como os outros. Não importa o que eu tinha bebido, o que eu tinha usado, aquilo naquele momento me deixava completamente sóbrio. E vinha um vazio muito grande no coração. Às vezes eu voltava a beber, outras vezes eu preferia ir para casa, e no caminho eu ia xingando Deus. Se eu pudesse eu matava Ele, porque eu queria ser feliz, mas era realmente Deus me cobrando, ou era uma lei moral da religiosidade falando na minha mente? Eu não sei qual é o dilema da tua vida. Talvez você nunca se perdeu em bebidas,
ou qualquer outro tipo de curtição. Talvez você foi sempre alguém recatado, orgulho dos seus pais, às vezes até pela sua timidez ou pela sua covardia e medo da vida, o que ela podia oferecer. Talvez pelos seus traumas, ou talvez porque você tinha referências. Eu não sei que tipo de pessoa você era, até você se encontrar com este Jesus. Se é que de fato você se encontrou com Ele, e este é o meu desafio nessa noite. Este é o desafio nessa noite que eu estou falando com você. Eu não sei como foi teu encontro com Ele. Eu não sei se você está buscando alguma coisa fora dele, como João Batista, que estava o servindo, que ouviu até o próprio Deus, ou era uma voz da moralidade religiosa, dizendo: este é o meu filho amado, a qual eu me alegro. Quando chegou no tempo da adversidade, que ele estava na prisão, ele pergunta: é tu mesmo que veio nos salvar, ou tem outro? Talvez no seu íntimo você pergunta: Jesus, eu tenho alguma utilidade? Tu realmente vai me salvar? Ou tem alguma outra coisa que eu não descobri ainda? Através da ciência, da mecânica quântica, através de qualquer outro tipo de religião, através do estoicismo, através de Buda, através de conexões, através do umbandismo, eu não sei o que ecoa na tua mente, eu não sei o que ecoa no teu coração. Talvez você é um agnóstico, a qual não acredita em nada, prefere apenas viver a sua vida, mas mesmo assim, no fundo do teu íntimo, pelo sincretismo brasileiro e pelas reuniões de religiões, você sente ainda que tem alguma coisa desparafusado. Mas eu não me entrego de cabeça em uma igreja porque não é algo confiável. Afinal, olha os escândalos. Afinal, não tem ninguém de fato que possa me ensinar, que possa me discipular. Afinal, eu também não quero me comprometer tanto e me frustrar. Que dilema, hein? Talvez você gritaria: e agora, quem poderá me ajudar? No meio disso tudo, você foi no psicólogo e talvez ele foi raso, não te direcionou a nada. Até te encaminhou para um psiquiatra e você ficou com medo das receitas de tarja preta, porque você tem um medo de uma dependência. Afinal, você já ouviu relatos de pessoas que ficaram completamente desestabilizadas. Você já viu que a consequência do álcool também não é legal no outro dia, porque de uma maneira ou outra você fica ressaqueado, você faz coisas que você não estava disponível, você estava disposto, você passa vergonha. Eu quero falar sobre esse vazio da tua alma, que talvez te encaminhou até aqui nesta noite. Talvez você foi alguém que já viveu boas e muito boas experiências dentro de uma igreja, mas alguma coisa te desmotivou, te frustrou. Talvez você olhou e disse: isso não vale a pena, deixa eu no meu particular com Deus. E mesmo assim você sabe que não é suficiente. É por isso que você também está aqui esta noite. Aqueles discípulos estavam todos apaixonados por Jesus. Ele falava bem, ele ressuscitou mortos, ele expulsou demônios, ele andou sobre as águas. Ele falava de igual para igual e sabia o íntimo daqueles homens, coisas a qual eles não tinham nem relatado, nem falado para outras pessoas, como Natanael, como Pedro, como João, dentre outros, a qual no meio do caminho Jesus foi encontrando com eles, escolhendo. Só que agora aquele Jesus, ele estava nu em uma cruz. Aquele Jesus tinha criado um alvoroço naquela cidade. A cidade estava de cabeça para baixo. Uma sexta-feira nebulosa, um sábado amargurado. Ora, eles estavam desesperados, sábado todinho, completo, de manhã, às 5, às 6, às 8, às 18 horas, às 20 horas da noite no sábado, nada, tudo que tinha no coração dele era: aquele cara conseguiu me enganar. Eles não lembravam da ressurreição. Até os líderes no capítulo 27 de Mateus,
Eles se reuniram e disse assim: olha, deixa um grupo de vigias, porque lembra, ele disse que ressuscitaria. Se os religiosos, se os seguidores de madrugada vai lá e rouba aquele corpo, a vergonha e o problema será muito maior do que da primeira vez. Ali tinha uma comitiva. Os líderes estavam esperançosos, estavam já com o coração tranquilizado. Ora, Jesus já tinha morrido, todo o alvoroço tinha acabado. Pilatos voltou para casa para conversar com a sua esposa e dizer que de fato encontrou com um homem que parecia ser justo, mas ele foi morto e nada ele pôde fazer. Ele até lavou as mãos na frente de todos, ele não tinha mais nada. Ora, Herodes tinha reaproximado de Pilatos. Herodes agora, ele estava apenas frustrado porque ele encontrou um Jesus que parecia ser bobo, não sabia se defender, não sabia falar, não fez milagre algum na frente dele. E ele olha para todos e diz: como esse povo está perdido, acompanhando este pobre homem, filho de um carpinteiro, a qual está aí com medo de revelar a identidade dele e não sabe nem se defender. Que loucura, que loucura. Mas chega no domingo de manhã, Jesus não está naquele túmulo, ele está no inferno. Ele foi pregar para os espíritos cativos. Mas os anjos vieram e precisaram dar um terremoto para que rolasse a pedra. Não foi para Jesus sair, eu quero que vocês entendam isso. Foi para que as mulheres entrassem naquele lugar e observassem o que tinha acontecido. Vamos lá. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como de um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. Quando as mulheres chegam, já ficam estonteadas. Eles veem um ser angelical. É um anjo com um rosto como de relâmpago. As suas roupas brancas como a neve. Ali já era suficiente para eles ficarem paralisados. Ora, aqueles guardas nunca tinham vivenciado, nunca tinham visto nada parecido. Eles ficaram sem reação. Eles ficaram como mortos. Eles não sabiam o que estava acontecendo. Ele vê um ser angelical rolando uma pedra de milhares de pesos, de quilo. Era preciso vários homens para rolar aquela pedra. Aí no verso 5, o anjo disse às mulheres: não tenha medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ele ressuscitou, como ele tinha dito. Venha ver o lugar onde que ele jazia. Jesus está dizendo bem assim: olha, não precisa de mistério. Pode investigar. Pode observar, investigue. Você tem medo? Você não sabe realmente se ele ressuscitou? Investiga, busca, que você vai ter a resposta. Foram 6 meses de busca intensa naquele seminário, fazendo jejum, às vezes de segunda a sexta-feira, literal. Buscando uma resposta. Eu queria encontrar com aquele Jesus que o Pedro encontrou. Eu queria encontrar com Jesus que encontrou com Paulo. Eu queria encontrar com Jesus que aqueles líderes, que aqueles avivalistas se encontraram. Sim, eu sempre vou falar desse testemunho. Eu sempre vou. Eu não sei se você quer se encontrar com esse Jesus. Eu não sei se você está satisfeito. Eu não sei quanto você está disposto a querer ou não se frustrar. Pergunta para a pessoa do seu lado: até onde você está disposto a se encontrar com Jesus? Aleluias.
ele pede para que haja uma investigação naquele ambiente. Ele pede para que aquelas mulheres entrem no túmulo e observem o que aconteceu ali. Vamos lá. Mas aquelas mulheres, elas recebem um convite daquele anjo. E o convite é: vem e vede. Vem, observem o que é que vocês podem ver. Ele está dizendo assim, olha, investiga a essência. Busca na essência, veja. O que é que você vê? Você vê o quê? Um túmulo vazio. Ele não está aqui. É a frase mais importante para nós como cristão, é o anjo dizendo: ele não está aqui no túmulo, ele não está aqui, ele ressuscitou como ele havia dito. É desse encontro que você precisa para mudar a história da tua família, a história da tua casa. É esse encontro que quando você tem de verdade, você começa a entender que algumas coisas precisam ser consertadas dentro de você, dentro do seu íntimo. Eu sei que você não está normal, eu sei que você não está bem, você sabe como é que você acorda todos os dias. Você sabe que a sua alma clama por algo que um remédio não pode suprir. Que uma substância não pode suprir, que uma viagem não pode suprir, que um bem material não pode suprir. Sabe o que é mais interessante? Que quando os discípulos estavam com Jesus, eles não sentiam aquele vazio que eles sentiram quando acordaram no sábado. Foram 3 anos de experiência. Eles acordavam e sabiam que iriam encontrar com um homem especial, um homem poderoso, um homem que tinha palavra para tudo. E o abraço dele curava qualquer coisa. Mas naquele sábado em específico, foi um sábado de tribulação. Tem pessoas que viveram tempos que, quando contava o testemunho de novo, o nascimento dela, chorava, era algo absurdo. Mas foi passando o tempo e foi se acostumando, e aí era realmente aquilo que aconteceu de fato. Aquele sábado era exatamente o vazio. Eu estou falando para você que já teve vivência com Jesus. Estou falando para você que já sentou com Ele, que já cantou com Ele, que já comeu com Ele. Eu estou falando com você que tinha esperança para a sua família, até para a sua própria vida. E tudo isso foi acabado. Tudo isso se apagou. E tudo que você está amarrado hoje é coisas banais, triviais. Você não tem fé mais para voltar. É necessário ser quebrantado novamente. É necessário querer muito isto novamente. Não adianta fugir. Não adianta voltar e pegar as redes e ir pescar. Ele está te chamando da beira da praia, ó. É necessário voltar e entender. Vem e vede. Vem e vede. Vinde e vede. Jesus, ele não teme as suas investigações. Ele convida para você entrar e contemplar o lugar. Ver os sinais. Quem ele tem sido na tua vida nos últimos 5 anos, independente de se você é merecedor ou não. Porque é sobre o que ele é, não é sobre quem você é. Chegai-vos a Deus, ele chegará até vós. A missão da ressurreição é ide e dizei. No verso 6, ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito, venha e vê o lugar onde ele jazia. Aí ele diz assim, ó: vão depressa e digam ao discípulo dele, ele
ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. Primeiro ele diz: vem e vede. Depois ele fala: vai, ide, vai pregar, vai dizer que ele ressuscitou, vai dizer que ele está vivo. Vá depressa, vá depressa. Talvez você parou de pregar. E o pregar que eu digo aqui, não é você com o microfone na mão, mas eu falo sobre o prazer que você tinha de falar sobre esse Jesus para aquele cara que estava lá na empresa com você. Agora você não tem mais nada, você está vazio, você está morto, você está fedendo. Jesus morreu e não houve uma falência dos seus órgãos, ao ponto de chegar ao ponto de feder. Mas você pode ser limpo, você pode ser lavado pelo sangue do Cordeiro. Você pode voltar à existência. Você pode. Você nasceu para isso, você clama por isso. Você perdeu a autoridade esses dias, sim. Você perdeu, você se envolveu com coisas que não estavam no seu cunho. Não era o tempo para você. Você se perdeu nas muitas palavras, nas diversificações das suas atividades. Eu sei que há uma resistência a essa palavra de retorno, porque você insiste em pregar para você que você vai voltar no tempo certo. Quando Deus mandou o palhaço aqui pregar para você no domingo, que é necessário você voltar com pressa, porque você já está atrasado. Mas mesmo assim você insiste em dizer que não sabe mais o que fazer, quando você precisa apenas retornar para a Galileia, porque lá ele se encontrará com vocês, porque lá ele mostrará que ele está vivo, porque lá ele dirá a sua identidade para os próximos dias, porque lá ele direcionará que você precisa ficar em Jerusalém até que você receba poder do alto. É sobre direcionamento, é sobre estar no lugar que ele disse que é para você estar, é sobre obediência. Cansar, nós se cansamos sim. Frustrar, nós se frustramos sim. Não vamos viver uma linha de perfeição. Vamos errar em meio à santidade. Vamos dar mole sim, vamos cansar, vamos negociar, mas a diferença é o retorno para a Galileia. A diferença é entender a necessidade, a ideia é entender que ele ressuscitou. Amada canto e essa é a diferença, essa é a diferença. É o retorno para a Galileia, é o entender que ele ressuscitou. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus os encontrou e disse: salve! Eita loucura boa, imagina. Vamos lá. Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Que domingo de manhã diferente. O sábado de loucura, tristeza, dor. Ele estava ali vivo, diante delas. Então Jesus lhe disse: não tenham medo. É o mesmo Jesus que disse no João 14, um pouco antes de morrer: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ele estava dizendo: ei, calma, calma, calma. Jesus está dizendo nessa noite: acalma o teu coração, acalma a tua alma. Saiba que Ele é Deus.
saiba que Ele é Deus, que Ele ressuscitou, que Ele está vivo. Deus, Ele chama os improváveis. Ele podia bater direto na porta de Pilatos e dizer: Pilatos, eu estou vivo. E o próprio Pilatos anunciar. Ele poderia chegar na própria porta de Herodes e dizer: Herodes, você ontem deu um tapa na minha cara, um soldado seu. Eu agora estou vivo. Pode dizer que eu vi. Não, mas ele falou: vou atrás dos improváveis. É por isso que mesmo você hoje dizendo: quem sou eu? Quem sou eu? Olha o tanto que eu já errei, o tanto que eu sei e continuo falhando. Ele está dizendo: é um improvável que eu quero. É você que eu quero. Não foi vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. É por isso que eu insisto até hoje. Porque eu sou um improvável. É por isso que eu continuo até hoje. É por isso que eu digo às vezes: vou desistir, vou parar. Mas desistir, parar de quê? Pelo amor de Deus, eu estou fazendo nada. Às vezes a gente quer dar aqueles calundu, aquelas birrinhas velha boba. Vai ver então. Também vou parar, hein? Vai, besta. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos lá. Jesus só se encontrou com elas no caminho porque elas obedeceram a ordem. Vão para a Galileia. Se quer se encontrar com Jesus, então aprenda a obedecê-lo. Para de negociar. Você vai ter experiências diferentes. Com jejum, com livros, lendo a Bíblia. Vou me encontrar igual Finney se encontrou. Vou me encontrar igual Toze se encontrou. Vou me encontrar igual Paulo se encontrou. Hoje não. Meu quarto dia de jejum, é claro que ele vai aparecer. A minha vontade de experiência, ela estava embasada nas minhas obras. Mas foi num dia de quarta-feira à tarde. Eu sentado no refeitório, naquele dia eu não estava espiritual. Aquele dia simplesmente, o pastor me liberou mais cedo do serviço comunitário, serviço voluntário. Subi, sentei no refeitório. Peguei o livro, A Procura de Deus. Terminei um capítulo, no final de cada capítulo tinha uma oração. Fiz aquela oração. Afastei um pouco a mesa para frente. Relaxei na cadeira. Falei: Jesus, mesmo que o Senhor resolva nunca se aparecer para mim, já é o suficiente para eu nunca mais voltar para aquela vida perversa. E eu vou viver o resto da minha vida fazendo a tua vontade, pregando, fazendo o que tem que ser feito. É a sua disponibilidade que vai mudar tudo, não é as suas obras. É uma das experiências mais, é a minha experiência mais marcante. É claro que depois disso vivi outras coisas absurdas. Mas aquele dia em si, ele chegar naquele ambiente com um vento gostoso. Sabe, eu lembrar de todos os barulhos daquela mesa no refeitório. E parar no meu lado e dizer: eu sempre estive aqui. Agora audível, não é uma voz de intuição, não é eu sentir, é eu ouvir. Ele estava lá, é diferente. Isso ninguém vai arrancar de mim. Você pode duvidar da sua vida religiosa, mas no dia que você se encontrar com Ele, você entender como Ele é, será tudo diferente. Você não precisará de validação de A mais B, você não precisará de eventos, você não precisa. Não! Você vai fazer o que tem que ser feito.
Você vai sofrer perseguição, ser esquecido, mas você vai estar lá. Você vai estar lá. Eu já vim para essa igreja doente inúmeras vezes. Eu já vim de luto pregar aqui, dar aula. Eu já vim arrasado. Eu já vim como vocês, sabe? Cansado, frustrado. Hoje não estou cansado nem frustrado, graças a Deus por isso. Mas eu subi aqui sem pregação alguma. Mas é entender que Ele está aqui. Essa é a diferença. Essa é a diferença, é você entender. Ele só precisa olhar e dizer: eu posso contar com você amanhã. Ele dizer: daqui a 6 meses eu posso contar com você. Uma fofoca, um problema não vai te atrapalhar. O problema, uma crise não vai te parar. Sabe, as frustrações não vai te parar. Uma pessoa não vai te frustrar, você vai estar lá. É por Ele, é para Ele. Eu vou permanecer. Quantos passaram aqui? Quantos permaneceram? Quantos foram? É isso que é. Mas eu estou aqui por Ele. É por Ele. É por Ele. E é claro que de madrugada tem as gostosuras. Não é só sobre sempre o cansaço de servir, mas é a companhia dEle. É você poder sentar nos dias mais sombrios, os dias mais atribulados da sua vida. E não é um bálsamo religioso, não é uma música ou uma pregação, não. É Ele vir. E você receber um abraço. E você ser direcionado. É sobre você saber que você tem uma identidade, você carrega um poder. E uma palavra sua pode desestruturar completamente alguém que te fez mal, mas você se reter. É você guardar em amor, porque a ressurreição dele nos trouxe poder. Não somos os esquecidos da esquina, a qual somos iletrados e não sabemos nada. Estamos apenas presos dentro de uma congregação, ouvindo um cara. Não, é sobre o poder que nós carregamos, o poder de orar e o morto ressuscitar, o câncer ir embora, a depressão partir, uma mudança de vida, uma transformação. É por isso. É por esse poder que nós estamos aqui. É sobre você entender a construção da família. É sobre você entender o que Ele faz e como Ele faz e por que nós o servimos. Vou ler só mais alguma coisa aqui para a gente ir embora. Tá? Vamos lá. Diz assim: enquanto as mulheres estavam a caminho, algum dos guardas dirigiu-se. Verso 11 do capítulo 28. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram ao chefe dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano, deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhes: vocês devem declarar o seguinte: os discípulos deles vieram durante a noite e furtaram o corpo, enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinha sido instruído. E esta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Vamos lá. A ressurreição é o grande combate. A prova da ressurreição é o grande combate. Jesus não é mais o cordeirinho. Entenda isso. Jesus não é mais o carpinteirinho, filho de seu Zé. Jesus não tem mais aquela roupa empoeirada das ruas da Palestina. Jesus não é mais o coitadinho que puderam pegar e colocar espinho na sua cabeça e chicotear.
Agora os olhos dele é como de fogo. Na sua língua é como se fosse uma espada. Ele está vestido com mantos de ouro. Seus cabelos são brancos como a neve. Ele não voltará como o cordeiro, mas como o leão da tribo de Judá. O Todo-Poderoso, majestoso, o magnânimo, sim. É esse Jesus que nós se encontramos com ele. Só pode soltar a voz, André, fica à vontade. Vamos lá, vamos lá. Glorioso, A pedra foi removida, o túmulo está vazio. glorioso, Para o pecador eu anuncio glorioso Jesus, que seus pecados foram perdoados e ele te aceita. glorioso Jesus, Ele fez o sacrifício. glorioso, Ele fez todo o sacrifício necessário. Para a igreja existe uma missão, a missão de anunciar que Ele está vivo e Ele reina e Ele voltará para buscar a igreja dele. Vou ler esses versículos finais aqui. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, no nome do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Vou pedir para você ficar de pé nesse momento. Sei que pode. Nós não estamos órfãos. Temos a grande comissão. Temos Ele ao nosso lado, temos hoje é um domingo de Páscoa e nós não celebramos o feriado. Nós celebramos a ressurreição dele, aquele que nos garante também a nossa ressurreição futura. Capítulo 6 de Romanos, Paulo diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o mesmo Espírito que nos ressuscitará.